Meus irmãos, a paz do Senhor. Meus queridos, vamos à nossa leitura bíblica dessa segunda-feira. O texto sugerido para nós hoje encontra-se em duas leituras. A primeira, Mateus capítulo 10, versículo 7. E a segunda, João capítulo 21, os versículos de 15 a 17. Na primeira leitura, Mateus 10, 7, o versículo diz assim: E indo pregai dizendo, é chegado o reino dos céus. Na segunda leitura, no evangelho que escreveu o apóstolo João, o capítulo 21, do versículo 15 ao 17, o texto nos diz assim: E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apacenta os meus cordeirinhos. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: Amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes de tudo, sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. O tema, o imperativo de Cristo como ponto de partida. Lembrando sempre que nós estamos estudando a lição de número 9, que traz por título Paulo e a sua dedicação aos vocacionados. Anunciar o reino de Deus, de fato, é um privilégio da nossa parte. Nós nos orgulhamos, nós nos sentimos felizes por ter a oportunidade, por ser chamados para anunciar esse reino. Porém, existe um outro trabalho, não é só anunciar as pessoas. Não é só simplesmente anunciar o mundo, dizer para o mundo: olha, tem que seguir Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Cristo Jesus é o Senhor Deus que nos ama. E isso é revelado pelo seu grande amor. E então apontarmos Cristo. Não é apenas isso. Precisamos também apacentar esse rebanho. Semana passada nós falávamos sobre o discipulado e usamos até a expressão de pegar nas mãos e andar com essa pessoa, segurando na mão dela até ela conseguir andar com as próprias pernas. Até ela ter condições de tomar suas próprias decisões, saber de fato aquilo que é de Cristo e aquilo que não é de Cristo, aquilo que agrada a Cristo, aquilo que é da vontade do Senhor Jesus e aquilo que não é. O tema que nós estamos estudando hoje, quando ele diz o imperativo de Cristo como ponto de partida, temos essa leitura desse diálogo de Pedro com o Senhor Jesus, e nesse diálogo o Senhor Jesus pergunta a Pedro sobre o seu amor, pergunta a Pedro se o amava, se era verdade esse amor. Na primeira Pedro não entendeu, na segunda Pedro não entendeu, na terceira ele se entristece um pouco, porque lhe parecia que Jesus estava duvidando do seu amor. Temos um entendimento também que ali o Senhor Jesus estava tratando com Pedro de feridas abertas lá no dia da crucificação. Quando Pedro nega o Senhor Jesus 3 vezes, então aqui Pedro confessa 3 vezes que o amava, pode ser levado por este caminho, porém, na lição a qual estamos estudando, o imperativo aqui é para servir o Senhor Jesus, para estar trabalhando como obreiro no reino de Deus, para liderar o povo de Deus, antes precisa amar a Cristo. Precisa amar Jesus. Essa pergunta precisa ser respondida. Essa pergunta precisa ser respondida por todos aqueles que estão servindo a Cristo, por todos aqueles que querem servir ao Senhor Jesus. A Assembleia de Deus, de uma forma geral, aqui no Brasil, e eu acredito que também no mundo, tem grande dificuldade em encontrar técnicos, especialistas, para
determinadas áreas. Especialistas em som, especialistas em música, especialistas em instrumentos musicais, em vozes, especialistas, aqui falando da escola bíblica dominical, especialista no ensino, e ainda mais no ensino da palavra de Deus, conhecimento técnico, conhecimento pedagógico, conhecimento teológico. Temos dificuldade em encontrar pessoas com essas características. Na maioria das vezes, nós as preparamos. Na maioria das vezes, as pessoas vão aprendendo enquanto trabalham. Está tudo certo, dada a nossa dificuldade. Porém, não importa a capacitação dessa pessoa. Não importa se essa pessoa é um leigo ou se essa pessoa é um especialista. Não importa se esse professor, se você é formado em pedagogia, estudou, se formou em uma universidade, em uma faculdade, e agora emprega os seus conhecimentos no ensino, na escola bíblica dominical, no ensino no reino de Deus. Ou se você não teve nenhuma formação técnica e ainda assim está trabalhando, está ensinando, serve a Deus como obreiro. O que importa é, antes de qualquer coisa, essa pergunta ser respondida. Tu me amas? De verdade, você ama o Senhor Jesus? Esse amor sincero? E perceba que o Senhor Jesus pergunta a Pedro por 3 vezes, porque ele precisava de uma resposta meditada. Ele precisava não de uma resposta de boca para fora, mas ele precisava de uma resposta pensada. De uma resposta onde foi analisado os pós e os contras. O que eu estou abrindo mão por esse amor? O que eu estou ganhando com esse amor? Até onde eu iria? Até onde eu vou por amor a Cristo? O que eu estou disposto a fazer por amor a Cristo? Por isso essa pergunta precisa ser respondida por todos aqueles que estão servindo o Senhor Jesus. É imperativo que esse questionamento seja respondido. No próprio texto em que o Senhor Jesus comissiona os 12 para anunciar o seu evangelho, para anunciar o reino de Deus, ele alerta sobre algo, e Paulo, da mesma forma, conversando com os anciões em Efésios, os alerta, dizendo que maus obreiros, homens perversos, se levantaria no povo de Deus para explorar esse povo. Paulo usa a expressão: não perdoarão o rebanho do Senhor, não perdoarão a igreja de Cristo, ou seja, não farão caso dessa igreja, vão tratá-la como se estivesse tratando qualquer outra coisa. São apenas mercadorias, oportunidade de ganhar dinheiro, de ter lucro. E o Senhor Jesus alerta da mesma forma: cautelai-vos, que ninguém vos engane. Seja prudente como uma serpente, porém seja simples como uma pomba. Mas esteja atento, esteja alerta. Por que essa orientação? Simplesmente pelo fato, irmãos, que muitas pessoas que hoje estão fazendo a obra de Deus, muitas pessoas que hoje estão servindo aí nas igrejas, essa pergunta ainda não foi respondida. Essas pessoas ainda não conseguiram responder se de verdade amam a Jesus, se amam a Cristo. E essa pergunta, ela permanece. E ela deve ser respondida por todos aqueles que pretendem fazer a obra de Deus. Deseja o episcopado? Excelente coisa. Você deseja. Ótimo. Porém, responda antes. Amas a Cristo? Até onde você iria por amor a Cristo? Pedro foi até a cruz. E, chegando lá, segundo a tradição, segundo o que nos ensina a tradição, ele não aceitou ser crucificado como o Senhor Jesus foi. Pediu para que o crucificassem de cabeça para baixo. Até onde nós iríamos? Até onde eu iria? Até onde você iria por amor a Cristo? Isso precisa ser respondido hoje. Isso precisa ser respondido agora. Tu amas? Então,
condicionado a isso, sirva a Ele, apacenta o seu rebanho. Amém? Deus nos abençoe. Tenhamos todos um excelente dia. Fiquemos todos em paz.